meninas, tudo bem? Então hoje nós vamos estudar uma parte cuja qual está inserida no título Princípios, apostila página 3. Você sabe que os princípios, do direito trabalhista são princípio protetor, princípio de irrenunciabilidade, princípio da continuidade da relação de emprego e o princípio de primazia e realidade. O protetor diz respeito às situações indúbias, a irrenunciabilidade de direitos trabalhistas adquiridos que não podem ser renunciados, da relação, entre empregado e empregador. Existe a relação de que se você sair de um local que está trabalhando, você deve ter um bom perfil para que entre outro, ou seja, a nossa querida chamada carta de referência. E o princípio da primazia da realidade, onde, havendo divergência entre qualquer parte, entre o trabalhador e o empregador, essa relação indo juridicamente à Delegacia Regional do Trabalho, se haja um consenso, sabendo-se que sempre o empregado está na vantagem, ok? Então, para isso é preciso que a gente conheça, entenda os 8 princípios do direito do trabalho que todo trabalhador quer conhecer, Então, dentro desses princípios, eu estou destrinchando em 8 princípios que está inserido dentro desses principais princípios do direito do trabalhador que está na página 3 da sua apostila, ok? O primeiro princípio de proteção ao trabalhador diz respeito que todo empregador é de direito dele proteger a vida, proteger a integridade física, psíquica e social. Então, responsável pela proteção da parte mais fraca da relação de trabalho, sempre vai ser o trabalhador. O segundo princípio, princípio indúbio, pró-operário, ou seja, na dúvida, se deve aplicar a regra trabalhista que mais beneficia o trabalhador. Por exemplo, é duvidoso saber se foi um acidente, quase acidente ou incidente. Então, sempre a Justiça do Trabalho vai considerar como um acidente, até que se prove o contrário, que essa prova pode ser contestada, ok? No princípio de que, para se trabalhar em usina nuclear, está se admitindo mulheres grávidas, pois elas vão trabalhar numa câmara chumbada. Então, isso fere os princípios de segurança, Então, nessa relação que o empregador diz que pode, o trabalhador vai e se submete, a justiça dá favor quando eu digo justiça, é a CLT, que a gente viu e estudou anteriormente, Vimos que existem algumas situações como da CLT que está inserida com as normas técnicas, mas especificamente agora nós iremos falar da CLT, Consolidações da Lei Trabalhista. Então, todos esses princípios estão coligados, o sujeito da relação de emprego é sempre a CLT, ou seja, então tudo aquilo que é dúbio, duvidoso, indúbio, quer dizer, se tem dúvida, está sempre favorecendo o trabalhador. O princípio da norma mais favorável é o terceiro. A interpretação das normas do direito do trabalho sempre será em favor do empregado e as vantagens que já tiverem sido conquistadas pelo empregado não mais podem ser modificadas para pior. Ou seja, se você é de direito seu garantido, determinados tipos de ações, valores agregados a seu salário, determinados tipos de adicionais, isso não pode ser retirado em momento nenhum, a não ser que haja uma mudança de função. Se você em uma função recebe um ônus
ou recebe até mesmo um privilégio de horário, você mudando de função, automaticamente isso é retirado do seu valor contratual ou até mesmo da sua atividade laboral. O quarto princípio é o princípio da irrenunciabilidade dos direitos. Seus direitos adquiridos não podem ser renunciados, ok? Os direitos do trabalhador são irrenunciáveis. Então, nem a justiça consegue tirar aquele direito adquirido. Mônica, quem é que adquire, quem é que coloca esse direito para o trabalhador? E isso vem através, você já ouviu falar em dissídio coletivo, né? Esses dissídios que os sindicatos fazem, que sempre a gente está vendo aí greve de ônibus. Foi o dissídio coletivo de 2017, 2018, né? Foi averbado, ou seja, no momento, todo ano, toda categoria, porque não existe trabalhador para CLT por função, existe por categoria. Categoria química, categoria de saúde, categoria petroquímico, né? A categoria dos que trabalham com automóveis, agora não está me passando muito pela memória agora os trabalhadores da automotiva, né? Categoria, então, enfim, então essa categoria adquiriu seus direitos pelo seu dissídio coletivo. Esses direitos não podem ser irrevogáveis. Por isso você vê os rodoviários falando assim: não, vamos parar porque foi um direito que a gente adquiriu e eles não estão querendo fazer, assinam, concordam no dissídio coletivo com o sindicato, né, com as associações de cada categoria de trabalhador e não se assume. Quando não se assume é um caso jurídico, porque esses direitos não podem ser retirados, uma vez que já foi convalidado tanto no sindicato, tanto na Delegacia do Trabalho, quanto no Ministério do Trabalho, ok? O quinto princípio é de que toda tentativa de fraudar o direito do trabalho será nula, ou seja, às vezes existe uma questão em que o trabalhador fala que aquelas 2 horas que o trabalhador dava diariamente não era considerado como hora extra, porque era debitada em dias de folga. Hora extra é hora extra. Então, de acordo com o que nós vamos aprender mais à frente sobre o contrato de trabalho é uma coisa, né? Ele está norteando você, dizendo a você que o que você tem de direitos e de deveres é aquilo ali. Quais são os deveres? Exercer aquela função conforme o contrato. Se você é técnico de enfermagem, você não pode trabalhar como secretária. Se você é enfermeiro, você não pode atuar como técnico em segurança do trabalho. Você não pode assumir papéis divergentes. Uma enfermeira pode assumir o papel de um técnico? Pode, claro. Um técnico de enfermagem pode assumir o papel de uma enfermeira? Aí é que vem. Dentro da enfermagem do trabalho da saúde ocupacional, eu não sei se comentei isso com você, o técnico de enfermagem ele pode trabalhar legalmente sem a supervisão de uma enfermeira, a depender do grau de risco da empresa, ok? Possa ser que seja grau de risco 3 a 4, então ele já tem que ter uma supervisão de uma enfermeira, ok? Então, a Justiça do Trabalho não admite fraude e não reconhece os atos praticados que estejam em desacordo com o direito do trabalhador. Então, qualquer ato que seja, que foi visto assim, que não condiz com o que vem sendo investigado, com o que vem sendo arrolado, com o que vem sendo estudado, de acordo com a função do trabalhador, né? Se aquela queixa, se aquela reclamação em controvérsia com o que o trabalhador vem dizendo, né? A justiça vai acatar, vai julgar como verdadeiro o posicionamento do trabalhador. É como se esse ato simulado não houvesse existido, entendeu? O sexto princípio é o princípio da continuidade da relação de emprego.
O contrato de trabalho terá validade por tempo indeterminado. Não, como assim? Até o momento em que você vai ser demitido. Aí, ou seja, não precisa de 2 em 2 meses, de 3 em 3, de ano em ano, você renovar seu contrato de trabalho. É isso que está dizendo. Mas a partir do momento em que as partes, ou uma ou outra, não quer mais manter esse contrato ativo, é feito o que? O demissional, a demissão. Com a demissão, a cessação do contrato de trabalho. O ônus de provar o término do contrato de trabalho é do empregador, então. O empregador vai dizer a você, sinto muito, mas nós estamos lhe desligando do quadro, certo? Então, o empregador é que desfaz. Mesmo você dizendo assim, eu vou pedir minha demissão, você escreve uma carta de próprio punho e entrega lá no RH, solicitando seu desligamento. Não é você que vai cancelar o seu contrato de trabalho, e sim o empregador que vai cancelar o seu trabalho, certo? Aí ele vem dizendo aqui, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Então a empresa não pode simplesmente dizer a partir de amanhã não venha mais. Entendeu? Ela não pode dizer só, ela tem que dizer, dar baixa na sua carteira, que a sua carteira é o seu contrato de trabalho, e automaticamente lhe dá todos os seus direitos que você tem na rescisão desse contrato, ok? O princípio da intangibilidade salarial, essa aí é interessante, né? É proibido ao empregador efetuar desconto no salário do empregado. Viu? É proibido o empregador fazer qualquer tipo de desconto no salário do empregado. Por que é proibido? Porque a lei considera que o salário do trabalhador, ele é inviolável. Ou seja, para vocês entenderem, existem descontos que eles já são fixos, FGTS, INSS, FGTS quem paga é o empregador, o INSS, vale alimentação, auxílio alimentação, né? Quem tem crianças menores, deixa eu ver o que mais, transporte, uma taxa pequena para fardamento, uma taxa de, deixa eu ver aí, de plano de saúde, dentre outros, né? Então, a lei permite descontos de contribuição previdenciária, custa judicial, unidade habitacional, né? Dentre outras coisas que você possa imaginar legalmente, de acordo com o artigo 578 da CLT, que ele é um pouquinho grande, né? Também são permitidos desconto de assistência odontológica, médico hospitalar, seguro, previdência privada, entidade cultural e outros, certo? Esses descontos estão também no artigo, né, 472 da CLT. Então, vocês observam que existe uma garantia, né? Então, esses descontos são válidos. Mas, por exemplo, descontos que... Deixa eu ter uma ideia assim mais lúdica para você entender. Desconto porque você precisou de um equipamento na sua sala, esse equipamento não está inserido dentro do financeiro patrimonial, mas você precisa, e aí eu digo a você, para você ter aquela impressora que você tanto quer, você vai dividir de salário comigo, certo? Então, eu estou dando um exemplo grosseiro, entendeu? Aí você vai ter que dar R$200 do seu salário para eu poder comprar esse equipamento, porque não está dentro do meu orçamento. Outro tipo de desconto, né, que ele não pode fazer tipos de adiantamentos que não foi solicitado por você.
Por exemplo, ele vai descontar de você, ele lhe pagou um valor X. Você ganha R$1.000, mas você não pediu adiantado. Então ele tira de você R$100, aí ele dá R$900. Aí vai dizer, não, é porque esses R$100 eu vou lhe adiantar mês que vem do seu 10º. Em 30 de novembro eu reponho esse valor salarial. Então ele não pode mexer nesse salário, né? Por quê? Porque você conta com aquele dinheiro, ela entende que se ele tirar esses R$100 antecipado, ele ressarcir 30 de novembro, não é válido. Ou seja, você tem que receber seu 13º integral ou parcelado, como deve ser 30 de novembro, ou a primeira parcela, e ser 20 de dezembro a segunda parcela, entendeu? Então ele não pode efetuar descontos por antecipação, né? Outra coisa que a gente observa aqui, que este princípio visa proteger o trabalho do trabalhador, que é considerado para a justiça de irredutabilidade do salário. Ele é único, né? Fora esses que eu falei anteriormente, que são protegidos pela CLT. Já o artigo 462 da CLT, ele vai dizer o seguinte: já no caso de dano no patrimônio do empregador causado pelo empregado, né, permite que haja desconto no salário no caso do dolo. Que é isso? O funcionário do ataque de histerismo joga o computador no chão. Ele vai ter que pagar. Foi um ato voluntário. Ele fez porque ele quis. Você orienta o funcionário, não mexa naquele equipamento. Você não sabe, vou chamar o técnico. Ele sabe, você foi chamado a atenção, você foi orientado, a empresa se responsabilizou em consertar o equipamento, a pessoa vai, mexe e quebra. Então essa pessoa, esse funcionário, ele vai ter que arcar, certo? Só que você pode parcelar esse desconto, e se você for dar integral, você só dá até 70% de desconto em um mês, e no outro mês você pega os 30% do valor do custo do ônus que foi praticado pelo dolo do empregado, ok? O princípio de primazia da realidade. Vale a realidade dos fatos e não o que tiver sido escrito. Ou seja, mais vale o que o empregado conseguir provar na justiça do trabalho, e as testemunhas são uma parte importante desse processo perante a justiça trabalhista, do que os documentos apresentados pelo empregador. Então, vai uma ressalva, turma. Não adianta o empregador ir com 15 advogados e você ir com um só. Para a justiça do trabalho, o que vale é o que o trabalhador está informando naquele momento, naquela causa. Então, por isso que vocês ouvem falar, o trabalhador tem sempre vantagem, entendeu? Então, é baseado em cima desses 8 princípios de direito do trabalhador, cujo qual vocês precisam ter essa visão, ok? Então, perante a justiça trabalhista, sempre o trabalhador vai ter vantagem. Sabe por quê também? Porque a empresa nunca vai botar o trabalhador na justiça. Como que ele vai botar? A justiça pode até tentar colocar o trabalhador na justiça, não na justiça de reclamação trabalhista. Ele pode colocar até na delegacia regional do trabalho, ou como ele pode botar nas causas civil, ou seja, aquela que julga divórcio, crimes, vara de família, entendeu? Essas assim, ele pode colocar para o indivíduo responder por um ato que não condiz com o equilíbrio, que não condiz com a norma social,
ok? Espero que vocês tenham gostado e um bom estudo para vocês, tá certo?